Nessa questão 4, nós temos o seguinte: a razão, consumo médio, né, seria determinado pela letra C aqui, mas eu escrevi o nome para a gente estar ciente que é consumo médio, é a divisão entre a distância e a quantidade de combustível gasto. Então, o consumo médio é a distância percorrida por um determinado veículo pelo combustível que foi gasto. Se a quantidade de combustível gasto V, a equação matemática usada para os cálculos é a seguinte, né? Consumo médio é igual, então tenho aqui a nossa razão, distância percorrida, que é o valor que o veículo vai percorrer, pela quantidade de combustível gasto, que é o consumo dele. Então veja um exemplo. Qual é o consumo médio de um automóvel que se desloca 720 km e gasta para isso 80 litros de combustível? Seria o CM, o consumo médio, eu vou dizer, eu não vou ficar escrevendo, né? CM, apesar que escrever e copiar é muito bom, eu vou pensar. Consumo médio nós temos, né, que a distância percorrida, qual foi a distância aqui do meu veículo? 720 km sobre 80 litros. Nós temos duas grandezas aí. A grandeza comprimento, que é a distância percorrida em quilômetros, e temos a grandeza volume. Essas duas grandezas se relacionam. Então aqui, ó, o que vai ficar? Nós temos aqui quilômetro por litro, tá? Então nós vamos ter uma notação para isso. Primeiro vamos encontrar esse custo médio aqui, ó, que é igual 720 para dividir por 80. Gente, aqui a gente já divide por 10 e simplifica esse zero. 72 dividido por 8, lá na tabuada, um número que multiplica 8, que o resultado é 72, esse número é o 9. Então, logo, 72 dividido por 8 é 9. 9 o que, professor? 9 quilômetros por litro. Então, o consumo médio vai ser dado por quilômetro por litro. Então, quer dizer que a cada quilômetro percorrido pelo veículo, cada 1 quilômetro, 1 km, você vai gastar 9 litros de gasolina. Tudo isso. 9 litros de gasolina, né? Gasolina não está tão barata, ele não pede o valor, mas se você, em algumas questões vai pedir o valor, você vai ter que multiplicar, né? Esse valor, ou às vezes aqui você precisa desse consumo de 1. Por exemplo, se eu quiser saber agora, não para 720, mas para 100 km, né? Eu vou ver que eu vou gastar um valor, né, de 90 reais. 90 reais, perdão. Se não fosse 700 aqui, por exemplo, né, fosse para 9, eu ia multiplicar novamente, né? Eu ia pegar esse valor, eu ia passar esse valor e iria dividir a quantidade por 9. Aí eu ia descobrir quantos litros, né, eu vou precisar para andar 100 km ou 90 km, por exemplo. Nesse caso seria 10 para 90 km. Eu ia precisar de 10 litros. Então fica já essa ideia, né, base de início de calcular, por exemplo, o consumo médio, que é a quantidade que você andou e a quantidade gasta de combustível. Então você vai dividir essas duas grandezas e vai encontrar o quilômetro por litro, tá?